de maneira muito especial o tema dessa noite, o crescimento do reino de Deus. Mateus 4,17. Crescimento do reino de Deus. Mateus 4,17 e Atos 4,12. Mateus 4,17 fala assim, eu já preciso ler, me perdoem por causa do tempo. Presta atenção. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, precisa de arrependimento. E no Atos 4,12 diz: não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. E quem é esse nome? Jesus Cristo. Então, amados, para entrar no reino de Deus, não é tão simples assim. Diz para o teu irmão, para entrar no reino de Deus, não é tão simples assim, queridos. Já vou te explicar, está ali na introdução da palavra. Pode soltar a introdução. Ali está escrito, eu vou ter que correr muito hoje à noite. A introdução diz: para entrar no reino de Deus não é tão simples, pois precisamos de 3 coisas: nos arrepender, receber Jesus e ter o nosso nome no livro da vida. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, foi muito reforçado lá, ser batizado. Isso fala no Gálatas, sermos batizados para dentro do corpo de Cristo. Não dá mole, Jesus foi batizado e ele falou isso. Gálatas 3:27, que fala exatamente isso aí. Porque todos quantos fostes batizados, em Cristo, de Cristo vos revestistes. Em nome de Jesus. João, pula aqui em cima ligeiro. João é Jesus Cristo. E agora eu vou ser batizado nas águas. E o que acontece quando esse é o segundo jeito para a gente precisar levar a sério. Paz, querido irmão. O João é Cristo, né? Eu estou sendo batizado para dentro do João. Pode pegar por cima de mim. E aí eu estou revestido do João, amém, amados? Eu estou revestido de Cristo. E aonde Cristo vai, eu também vou. Porque eu estou dentro de Cristo. Jesus, por exemplo, ele está à direita do Pai. Eu também estou à direita do Pai. Nós temos que ser batizados para dentro de Jesus Cristo. Amém, amados? Então não é tão simples. Obrigado, João. Aplauda bem forte para Jesus e ao João por me ajudar aí. Glória a Deus. E a terceira coisa, queridos, é: o Rei do Reino precisa reinar em nossas vidas. Quem é o Rei do Reino de Deus? Quem é o Rei do Reino de Deus? Ele precisa reinar nas nossas vidas. Então, essa é a mensagem dessa noite. O Rei do Reino precisa reinar em nossas vidas. Pergunta para o teu irmão: quem reina na tua vida? Olha nos olhos dele. Não precisa responder ainda. É um problema? É um problema que reina na tua vida? Para as mulheres que agem muito pelas emoções, é 1 e 2 estão metralhando aquele marido, estão detonando ele. Para as mulheres, quem reina, na maioria das vezes, é as emoções. Não dão moleza para aquele coitado daquele homem, né? Tudo eles acham defeito nele. E aí o homem, depois de ser muito afrontado, metralhado quase, ele também reage. O homem age pelos olhos, por tudo que ele vê. E aí ele acaba reagindo. A mulher é emoção, o homem é pelo que ele vê. O que ele está vendo é o que ele vai viver. Ele vai reagir. E inventa de jogar uma bomba em cima daquela mulher. O que acontece? É o início da Terceira Guerra Mundial. Então, quem reina na tua vida? Primeiro lugar, quem precisa reinar na minha vida? Isso ficou muito claro para nós na Conferência Nacional do MDA. Não pode ser um problema, não pode ser o homem, não pode ser a mulher, precisa ser Jesus. Jesus precisa reinar 100% nas nossas vidas. Diz para o teu irmão: meu irmão, deixa Jesus, o Rei do Reino de Deus, reinar, pois Ele é maior que o seu problema. Você crê nisso?
Não é o seu problema que reina na tua vida, é Jesus Cristo. Aleluia! Glórias a Deus. Então, amados, precisamos viver isso. O primeiro ponto, para correr um pouco, eu vou tratar em 3 pontos o crescimento do reino de Deus, é crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Como a gente conhece Jesus? Tem muitas maneiras. Uma delas é intimidade ou TSD. Todas as pregações falaram sobre isso. TSD. Precisamos realmente ter um tempo com Deus. Aí eles batem forte porque é em pastores que eles estão batendo lá. A média mundial do tempo que um pastor ora não passa de 5 minutos. Por isso que tem tanto pastor desistindo do ministério. 90% dos pastores não chegam no final da vida ministerial. Somente 10 terminam a sua vida aqui como pastores. Porque a chave de qualquer ministério é a oração, é tempo a sós com Deus. Mesmo lá em Santarém, às vezes tinha um intervalo, para a glória de Jesus eu pegava e achava um poste lá, dentro do prédio mesmo, que é enorme aquele prédio, o culto com mais de 6.000 pessoas, um dos 70 cultos com mais de 6.000 pessoas. Eu ia lá para o meu tempo a sós com Deus, orar, ler uns 2 capítulos da Bíblia, depois eu voltava para o próximo. Chegou a ter quinta-feira passada 5 cultos, queridos. Tá certo, né? Beth, Bernadette, Tia Nelly não está aí, o Dudu não está mais ali, está ali o Dudu lá atrás, está com muita saudade dos discípulos dele. Bênção. Então, queridos, mesmo assim, estando naqueles cultos, não era o suficiente. Eu preciso estar ali na presença do meu Deus. Como crescer no conhecimento de Cristo mais ainda? Observando os ensinamentos da palavra. Tiago 1, 22 a 25. Tiago 1, 22 a 25. Que diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. 24. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. No 25, mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante, repita comigo: esse será bem-aventurado, próspero, bem-sucedido no que realizar. Você é esse, amém? Você é essa, amém? Então precisamos ouvir e praticar, não podemos dar mole. É outra maneira da gente crescer no conhecimento de Jesus. E no outro quesito ali, mantendo uma vida santa. 1 João 3,9, rapidinho, estou bem perto aqui, Tiago, 1 João é só um pouquinho para frente, é o João pequeno. 1 João 3,9, queridos, ali fala, é isso, 1 João 3,9, é isso aí. Ali fala que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E no Mateus 5,8 fala que bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. Nós precisamos ter um coração puro. Nós precisamos ter um espírito reto, como diz no Salmo 51:10. Eu estava falando com o Paulo Sérgio e a Luelba lá, diz ele, na beira daquele rio. Queridos, até 1h da manhã não tinha um vento soprando nem da força desse ventilador. Lá é verão o ano inteiro, nós pé descalço na areia. Nós achamos um lugar maravilhoso. Cada um contou toda a sua história, queridos. Você imagina aquela avó que estava aqui orando pelos casais, pelos casamentos. Ela contou a história da vida dela. Aí não sobrou, eu também não escapei, eu estava me esquivando para não precisar contar. Daqui a pouco, pastor Kleber, conte a sua história para nós. Aí a gente contou desde que chegou na fé, desviou, chegou na fé de novo. Nós temos todo o tempo do mundo, ninguém vai querer dormir essa madrugada abençoada. E aí nós ficamos ali conversando. Eles colocaram com querosene 4 tochas de fogo e ao redor as cadeiras, nós sentados, uma turma mais antes de 30 pessoas. Imagina o que foi aquele luau.
Demais, demais. E a gente contando aquilo que Deus está fazendo na vida da gente, as lutas, as dificuldades. E aí numa daquelas conversas, Paulo Sérgio disse: pastor, não erra. No sentido assim de não faz nada errado. Eu dei uma pisada na bola. Por mais de 2 anos eu comi o pão que o diabo amassou. E eu digo isso, eu também já errei. Já tive as minhas consequências daquele erro. Viver vida santa, o que não agrada a Deus. Queridos, Deus está olhando para mim agora, Deus está olhando para ti agora. Eu quero viver agradando ao meu Deus. Eu quero que Jesus Cristo hoje à noite bata palmas pela minha vida. Isso é agradar a Deus. Jesus quer aplaudir pela tua vida. É isso que importa, é isso que nós queremos. Imagina, os céus estão se abrindo. Quando a gente está louvando a Deus, realmente se o louvor se preparou como tem que ser, tem anjos por dentro da igreja. E tem momentos que o próprio Senhor Jesus desce naquela igreja e está aqui em cima cantando também. É isso que a gente viveu lá. E quando Jesus está aqui em cima cantando louvores para o Pai dele, junto com os irmãos que ele vai passar a eternidade, pessoas começam a cair no meio da igreja, recebendo aquele poder, aquela unção liberada, porque os céus estão abertos naquele momento. Aleluia, glória a Deus. É isso que nós fomos buscar lá, um fogo glorioso de Deus, um fogo amoroso de Deus para nossas vidas. E é isso que Deus merece. Ele nos ama tanto. Nenhuma pregação é condenatória. Eles falaram lá, tem pastores que chegam no altar e dizem: se tu fizer assim, tu vai para o inferno. Você acha que Deus aplaude uma pregação dessas? Deus te ama. Precisamos falar a verdade, mas em amor. Então, amados, o primeiro ponto é isso, para crescer no conhecimento de Deus, de Jesus Cristo. Segundo ponto, crescer no amor de uns para com os outros. João 13, 34 e 35. João 13, 34 e 35. Aleluia, ali fala. João 13, 34 e 35, eu passo a ler. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Você já disse para alguém hoje que você o ama? Para alguém que você a ama? Isso é tão importante. Quando a gente chega nesse nível, eu, às vezes sou chato até com a pastora Lete dizer que eu amo ela, e ela também está nesse nível de declarar o amor dela por mim. Às vezes ela começa a rir lá dentro. Eu sempre digo, em nome de Jesus, ela é a mulher mais feliz do mundo. Para a glória de Jesus, queridos. Se não estamos nesse nível, que coisa, queridos. É o que Deus sonha. Eles querem que a minha casa seja um pedacinho. Deus quer isso. Seja um pedacinho do céu aqui na terra. É nesse nível, queridos. Então, conhecereis que sois meus discípulos, diz a palavra de Deus. Quando a gente pode olhar nos olhos de cada irmão, cada irmã. Nós fomos para lá, queridos. A coisa foi demais. Mas a saudade era aqui. Queridos, eu e o Paulo Sérgio sentamos juntos domingo de noite, depois daquele culto glorioso, olhamos todas as fotos do culto de vocês. O pastor Anderson falou comigo, ele disse: pastor Kleber, a tua turma está pegando junto contigo. O Ander diz, valendo o que ele tem para dizer. E eu quero marcar uma coisa bem ligeira para nós jantar ou almoçar junto. Eu fiquei surpreso com o que eu vi na Igreja da Nova Aliança. Realmente a obra de Deus está continuando. A obra não era dele, ela não é minha, ela é de Jesus Cristo. Eu quero te dizer mais uma coisa. Hoje eu sou o segundo pastor da igreja, o primeiro é Jesus. Eu sou pastor auxiliar, o primeiro é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, amados, crescer no amor de um para com os outros. Não vou poder ler essa passagem, ela é tão preciosa. Letra primeiro ali é intercedendo um pelos outros
Vamos abrir ali, pelo menos eu vou ler o primeiro versículo, Colossenses 1, 9 a 12. Como a gente faz para crescer no amor de um para com os outros. Que coisa preciosa a gente poder orar um pelo outro. Colossenses capítulo 1, versículos 9 até 12 ali. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E ali vai, Dete, é maravilhoso. A gente ora por vocês, para que você cresça na vontade que Deus tem para você. Diz para o teu irmão: eu vou crescer, e você também, no conhecimento da vontade de Deus para a minha vida. Queridos, se a gente está no centro da vontade de Deus, é bênção e mais bênção que a gente não tem ideia. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, é vibrar demais, é estar sendo abençoado em todos os gêneros, em todas as áreas. A Bíblia diz: tudo te irá bem, tudo te irá bem. Amém, queridos? Isso está na palavra. Depois de orar por essas pessoas preciosas, precisamos orar pela igreja, orar pelos nossos familiares, orar pelos nossos vizinhos, e você vai ver só que mover glorioso acontece naquela família, naquele lugar, demonstrando amor e amizade sincera. Colossenses 3, 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Se suportai-vos uns aos outros, queridos, não é vou ter que te aturar, não. É ser um suporte para aquela pessoa andar bem. Você é um suporte para alguém, querido? Você tem levantado alguém? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então precisamos andar nesse nível, queridos, demonstrando esse amor de uns para com os outros. A cada momento, queridos, a gente precisa fazer isso, porque nós somos eleitos de Deus, né? Como isso é precioso, como isso é importante. Eu chegou na igreja, aqui já eu tenho muito exemplo, mas lá em Sapiranga um casal, pensa como chegou aqueles dois, arrebentado, e chegaram na igreja, 2 semanas na igreja, resolveram se separar. Aí já estavam 2 semanas na igreja, na célula que eles congregavam, o homem foi atrás do homem, e a mulher foi atrás da mulher. 4 dias, voltavam do serviço de noite e iam lá, e no 5º dia o casal voltou, e cada vez que a gente vai para Sapiranga, eles querem pagar uma janta para nós, porque eles voltaram. Então, com um casamento tão feliz e abençoado, que vocês não têm ideia. No finalzinho, quando o casamento deles não estava mais dando certo, ele é empresário na cidade, ela é empresária, inclusive ela está ganhando mais do que ele, a empresa está rendendo mais, mas não tem nada a ver, né? Eles estão muito felizes. Deus restaurou tudo. A área financeira, ele estava falido, o que entrava na empresa dela era para pagar as contas, que ele entrou numa canoa furada, como se diz, por isso que eu não vou dizer o nome, mas hoje tudo está acertado, as finanças, eles estão tão bem. Então, queridos, é para a glória de Jesus. Um outro casal que também estão tão bem hoje lá também, eles, esse jovem, casado há uns 3 anos, a Ana e o Giovanni, né? Muitos aqui conhecem a Aninha, vocês não fazem ideia. O patrão me encontrou no centro da cidade lá, há uns 3, 4 anos atrás. Ele veio dizer: pastor Kleber, eu só quero te dizer uma coisa, o teu membro é o meu melhor funcionário da empresa, um eleito de Deus. Há poucos dias atrás, eu acho que foi depois do encontro com Deus esse ano, ele levou o discípulo dele para trabalhar nessa empresa, um piá de 18 anos,
que o pai nunca deu uma mínima para ele, abandonou quando eles eram nenezinho, largou. E no discipulado, esse irmão se tornou pai dele, levou ele junto para a mesma empresa. E o Piá já está trabalhando, eu acho que não foi antes do encontro com Deus, já mais de meio ano naquela empresa, está muito bem empregado. Qual é o testemunho que você, como eleito, as pessoas estão vendo em você, irmão? Nós precisamos realmente ser o exemplo de Cristo. Para sempre estar bem com alguém, precisa também de empatia, não julgar, e sim colocar-se sempre no lugar da pessoa. Pois nós também representamos a Deus aqui na terra. Sabia que você representa a Deus aqui na terra? Você foi escolhido, você foi eleito. Diz bem alto comigo, eu represento a Deus aqui na terra. E aí fica a pergunta, eu estou representando bem esse Deus? Eu estou representando bem? O Espírito Santo nos capacita, amém, irmãos? Isso não é muito fácil não. Aleluia. E no último ali, ajudando nas necessidades básicas. Você sabe se a pessoa do teu lado tem algo para comer amanhã? Dá uma olhada quem está do teu lado. Agora não está mais tão frio, mas no inverno, você sabe se aquela pessoa tem uma cama quentinha para dormir? É isso que a palavra ensina no Romanos 12:13, ajudando nas necessidades. E o terceiro ponto, amados, é crescer na busca de outros que precisam conhecer o amor de Jesus por suas vidas. Esse nós vamos ler, Lucas 14, 15 a 24. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Essa é a vontade de Deus para a igreja da Nova Aliança. Essa é a vontade de Deus para a tua célula. Lucas 14, versículos, é esse o texto, 15 a 24, que fala o seguinte: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está pronto. Diga comigo, vinde, porque tudo está pronto. A igreja todo domingo está pronta para receber. A célula toda quarta, quinta ou sábado está pronta para quê? Para receber. E aí, no 17, a hora da ceia, 18, não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que tenhas por escusado. O cara também não foi. O outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Aqui teve vários casamentos já esse ano. Todos estão aqui. Eu estou vendo alguns aí, né? Não foi desculpa. São casados, estão aproveitando, mas também aceitaram o convite de estar no culto essa noite. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Vamos ler o 23, eu não sei se você tem a mesma versão, ou como é que está o versículo 23 aqui. Depois disse o servo: Senhor, feito como está. Versículo 23 é esse? Bom, eu vou ler aqui, se você tiver igual, você vai ler comigo. Versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Repita comigo: para que fique cheia a minha casa. É para isso que Deus levantou a sua igreja, para nós irmos chamar as pessoas, para que fique cheia a minha casa. Deus quer ver essa igreja cheia. Deus quer ver a tua célula cheia. Deus quer que onde é que nós estejamos, Ele tem muita pressa nisso.
Deus tem pressa com que o seu reino seja espalhado no meio de nós. Então há muitas pessoas que precisam de amor. Convide as pessoas para o culto, convide para as células e para as demais atividades da igreja. Quem você convidou para vir à igreja em 2016? Ou às vezes nem você se convida. Então é muito importante para que fique cheia a minha casa. Queridos, lá em Santarém começou com 3, 4 pessoas. Porque a gente viu uma igreja chegando a 70 mil pessoas. As camisetas deles têm um alvo de chegar em 120 mil pessoas. De uma só cidade, uma só igreja. Foi soltado os fogos nas festas da célula deles. Eles soltam mais fogos do que no Réveillon. Para você ter uma ideia. Imagina quase 7 mil casas comemorando a festa da célula e soltando fogos. 7 mil. Nós estávamos na frente da casa, na rua, na hora que o Eibe contou 3, 2, 1, fogos para a glória de Jesus. E a gente estava ali, eles estavam soltando na casa que a gente estava, na frente, na mesma rua tinha umas 10 células. E dele fogos, na rua de trás, na outra rua. Aí nós pensamos em subir num prédio que é deles mesmo, do Paulo Sérgio e da Luelma, né? Da avó. Um prédio de 4 andares a avó está construindo. E aí para ir olhar os fogos, mas aí a gente falou, não, mas até nós subir lá já vai parar. Durou uns 5 minutos. A gente está impressionado com o que a gente viu. A igreja do último culto, dos 70 cultos do domingo. O último, você sabe quantas pessoas que tinham naquele culto? Mais de 6 mil pessoas. No último culto. Na festa da multiplicação que eles fizeram, foi na sexta de noite. Você não faz ideia. Era a mesma coisa que você indo para um Grenal, estádio cheio, ou o Beira-Rio, ou a Arena do Grêmio. Carros assim, estacionados, ônibus e mais ônibus e mais ônibus, estacionados para ir para a festa da multiplicação da célula. Eles tinham 18 ou 19 cores apresentando. Nossas cores das células, vocês se preparam, cada uma vai ter um tempinho aqui para apresentar uma coisa na festa das células. A cor de laranja, a cor azul, a cor branca, a cor vermelha. Vocês não fazem ideia o que eles fizeram. A cor azul, onde é que a gente estava? Eles encenaram no altar o gigante Golias. Ele disse, eu garanto que a célula de vocês não vai multiplicar. E daí o Davi disse, eu garanto que as células vão multiplicar, porque eu vou te enfrentar, tu que é um gigante que está segurando essa célula a crescer, em nome do Deus Altíssimo, né? Aí o pessoal fez aquele teatro, estenderam um fio lá do Davi até o gigante Golias. Aquele fio vinha uma pedra assim, em câmera lenta, e o gigante aqui, mas uma espada oficial, cara. Eu acho que até era do gigante Golias, aquele da Bíblia, né? E aí aquela pedra vinha vindo assim, por meio de um fio. Nós lá atrás, eu acho que tinha umas 10 mil pessoas na nossa frente. E aqui a gente viu aquela encenação daquela rede azul. E a pedra, quando chegou na frente do gigante, ela deu uma agilizada. E o gigantão aquele caiu, os pés para cima, como está na Bíblia. Nenhum gigante vai impedir da tua célula multiplicar. Nenhum gigante vai impedir de você crescer em todas as áreas, quando você deixa Jesus Cristo e eu também reinarmos na nossa vida. Era demais, e assim cada região teve uma encenação mais bonita que a outra. Há muitas pessoas que precisam de verdadeiros amigos, queridos, e a gente aceitou a Jesus e precisa ir buscar os perdidos. O crescimento e multiplicação do reino, precisamos realmente ter esse alvo, pessoas, cheia de pessoas para a célula, para o culto. Por quê, queridos? Porque com todas as notícias que a gente está ouvindo aqui, você sabe que Jesus está voltando. Não podemos dar para trás, temos que estar preparados para esse dia glorioso. Amém, amados? Então, para concluir o crescimento no reino de Deus, Mateus 4,17 a gente já viu. O Atos 4,12 diz que não há salvação em nenhum outro nome. Não há que não seja Jesus, só Jesus salva. Jesus é o rei do reino de Deus, só Jesus salva. E Deus tem muita pressa indo para a multiplicação. Ele tem muita pressa em transformar a sua vida
e a sua cidade. E começa onde Ele quer reinar na minha vida, onde Ele quer reinar na sua vida. Jesus quer ser o rei de São Leopoldo, Ele quer ganhar toda essa cidade. E nós já profetizamos, São Leopoldo é do Senhor Jesus. E se alguém quer teimar, que quer insistir, que não quer aceitar Jesus aqui em São Leopoldo, essa pessoa ela vai ter que sair dessa cidade, porque o avivamento está acontecendo no nosso lugar, amém, queridos? Aleluia. Então continua convidando, continua buscando as pessoas, e tudo isso começa com arrependimento dos pecados, receber Jesus no coração, e então buscar o crescimento no reino de Deus, desta forma, crescer em Cristo, crescer no amor ágape de uns para com os outros, e mais equilíbrio e crescimento espiritual. Eu digo equilíbrio, querido, para a gente parar. Hoje eu estou lá embaixo, amanhã eu estou lá em cima, hoje eu estou lá embaixo, amanhã eu estou lá em cima. Se nós tivermos um equilíbrio espiritual, você vai ver como o diabo vai ter medo de você, você vai ver como você não vai desanimar mais. Eu preciso ser, repete comigo, um cristão equilibrado, porque aí você vai tomar posse de quem você é em Cristo, porque maior é o que está em nós do que esse que está no mundo. Uma outra coisa importante, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Romanos 16, 20 diz, e o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés, amém, queridos? É isso que o diabo tem que saber, que nós sabemos o fim dele, não nós termos medo de Satanás e seus demônios. Ele tem que ter medo de mim, amém? Diz para o diabo, tu vai ter medo de mim a partir de hoje, porque eu sou um cristão equilibrado, quem reina na minha vida é Jesus, maior é o que está em mim, do que esse que está no mundo, conforme 1 João 4:4, você toma posse disso, amém? Glória a Deus. Então temos que ter essa certeza, essa convicção, aleluia. E depois de sermos um cristão multiplicado, diga, eu sou um cristão multiplicador, eu sou um cristão multiplicador, eu sou um líder de célula multiplicador, eu um supervisor multiplicador, aleluia. Glória a Deus. A gente sabendo então, glórias a Deus. Eu queria que você se colocasse em pé, eu queria que você baixasse a sua cabeça. E se Jesus ainda não reina na tua vida, se ainda tem um problema, uma dificuldade reinando na tua vida, se ainda tem uma mulher, tem um homem reinando na tua vida, eu quero te dizer, deixa Jesus reinar em todas as áreas, e você vai ser muito feliz, você vai ser muito abençoado. Eu sei que você está passando, não sei o que, mas alguma luta, alguma dificuldade, e eu quero te dizer uma coisa, entrega essa luta para o Rei do reino de Deus. A Bíblia diz para a gente lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele está à destra do Pai, porque Ele também está aqui essa noite, mais uma vez, como eu falei no início, uma nuvem da glória, uma nuvem do amor de Deus está sobre nós mais uma vez, onde essa nuvem tem muito poder, queridos, para te curar, para te libertar, para te salvar, aleluia, glórias a Deus.